Sou a acadêmica Júlia Marques, bolsista de iniciação científica orientada pelo professor Dr. Luiz Cláudio Miletti, no projeto intitulado Interactoma de Trypanosoma evans com células do sistema nervoso central. O Trypanosoma evans é um hemoparasita pertencente à ordem Kinetoplastida, da família Trypanosomatidae e gênero Trypanosoma. Esse protozoário possui como principal forma de transmissão a via mecânica por hematófagos do gênero Tabanos e Stomoxys, conhecidos respectivamente como mutucas e mosca dos estábulos. Quanto à epidemiologia, o Trypanosoma evans possui distribuição mundial, uma vez que possui uma gama de hospedeiros e vetores que contribuem para essa disseminação. Diversas espécies de animais, desde domésticas a selvagens, podem ser afetadas por tal afecção, dentre elas os equinos, suínos, bovinos e a capivara. Os animais podem apresentar desde um quadro subclínico a letal e, quando há manifestações clínicas, esses sinais são inespecíficos, dentre eles anemia, emagrecimento, aborto, febre e sinais neurológicos, uma vez que o Trypanosoma evans possui a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica por mecanismos ainda desconhecidos. Assim, objetivando-se avaliar a interação do Trypanosoma evans com as células neuronais, é necessário obter esse hemoparasita de forma isolada dos componentes intrínsecos no sangue. Para isso, empregam-se diversos procedimentos de purificação que consistem na passagem de uma amostra contendo hemoparasita mais as células sanguíneas pelo interior de uma coluna que contém a resina. As células sanguíneas ficam aderidas a essa resina, permitindo ao final a obtenção do hemoparasita de forma isolada. A dietilaminoetilcelulose, conhecida como DAE-celulose, é a resina comumente empregada no âmbito laboratorial para as técnicas de purificação. Todavia, constatou-se que tanto o uso quanto o preparo demandam de tempo, sendo um processo trabalhoso. A fim de avaliar novas alternativas eficazes no processo de purificação, nesse projeto avaliou-se 3 novas resinas cromatográficas de sílica, formuladas pela empresa Cop Technologies, sendo elas a Purifica YN, Purifica Y-Ronoff e Purifica YNC3, que foram escolhidas com base em suas propriedades estruturais. Quanto à metodologia, a fim de avaliar a eficácia dessas novas resinas na purificação e compará-las à DAE-celulose, elas foram preparadas com base no protocolo estipulado pela Santa Cruz Biotechnology para preparo da DAE-celulose, que consiste na hidratação por 30 minutos, como observado na imagem abaixo, em que pesou-se 1 grama de cada resina, mantivendo-as hidratadas em 5 volumes de água miliquê pelo período determinado. Ainda empregou-se soluções e água miliquê, como observado no vídeo ao lado, para atingir o pH final de 7,2 em cada resina. Posteriormente foram armazenadas em PBS e glicose e mantidas na geladeira até o momento de uso. Para a obtenção de amostras sanguíneas com Trypanosoma evans, foi realizado o cultivo in vivo desse hemoparasita via intraperitoneal em ratos. No microscópio óptico, ao observar a parasitemia, foi realizada a punção cardíaca do animal, coletando-se o sangue total, sendo as amostras submetidas ao processo de centrifugação com percol tamponado, que permite a distinção dos componentes sanguíneos. O plasma, leucócito e os Trypanosoma evans, que são encontrados nessas 2 fases, foram coletados e centrifugados em PBS e glicose, obtendo-se ao final o pellet, que foi utilizado então para avaliar se essas resinas eram eficazes para purificar. Como resultados, concluiu-se que as 3 resinas em testes foram eficazes na purificação. Como pode ser observado pela correlação entre as imagens, em que ao final do processo pode observar que há a distinção dos hemoparasitas das células sanguíneas. Ainda, com relação ao preparo, utilizando-se soluções, as resinas YN e YCNC3 apresentaram-se em destaque, visto que alcançaram um pH ideal mais rapidamente. Ainda, foi possível constatar que essas resinas não precisam ser mantidas em hidratação por 30 minutos, como a DAE-celulose necessita, conferindo agilidade ao processo. As resinas foram ainda avaliadas com relação à velocidade para purificar um volume de 40 ml, sendo que a YN e a YCNC3 purificaram mais rapidamente, em 11 minutos, a Y9 em 16 e a DAE-celulose em 19 minutos.
Para avaliação da viabilidade desses hemoparasitas após esse processo, utilizou-se o tripambulo a 0,4%, sendo uma solução responsável por curar células com lesão de membrana ou mortas. No experimento, não houve coloração dos Trypanosomas evans, e podendo-se concluir, então, que encontravam-se viáveis após a purificação. Sobre os aspectos morfológicos observados em microscópio óptico, a partir de lâminas coradas com panóptico, concluiu-se que não ocorreram diferenças tanto entre a amostra inicial e a purificada de uma mesma resina, quanto entre as colunas. Conclui-se, então, que são eficazes na purificação, em detrimento do fato de que conseguem isolar esse hemoparasita dos componentes sanguíneos e possuem vantagens com relação à DE-celulose, por serem mais rápidas tanto no seu preparo quanto na purificação, em que a Purifica YN e Purifica YCNC3 se destacaram com relação à velocidade. Ainda são vantajosas com relação ao custo, pois são mais acessíveis do que a DE-celulose. A importância desse trabalho se deve pelo fato de que é uma técnica amplamente empregada na purificação de hemoparasitas, não apenas de Trypanosoma evans. E pode ser utilizada posteriormente para avaliar a interação do Trypanosoma evans com o sistema nervoso central, visto que é um processo ainda não elucidado. Agradeço a todas as instituições que permitiram a realização desse trabalho.